Estamos no programa Aprender e Estudar em Casa. Sou o professor Manuel Moreira e estamos na nossa 9ª aula do 10º ano de escolaridade. Na aula de hoje vamos ver 2 conteúdos dentro do conteúdo da circunferência. Vamos falar de ângulos ex-inscritos e ângulos de um segmento numa circunferência e, naturalmente, vamos ver as suas amplitudes. Não se esqueçam que na aula passada falamos de ângulo inscrito numa circunferência. Então, nós vamos continuar nesta aprendizagem de ângulos numa circunferência. Então, vamos primeiramente ver o que é um ângulo ex-inscrito numa circunferência. Vejamos. Ângulo ex-inscrito. Chama-se ex-inscrito ângulo suplementar de um ângulo inscrito a todo o ângulo com o vértice na circunferência, sendo um dos lados uma semirreta que contém uma corda e o outro o prolongamento da outra corda, certo? O conceito está lá. Vamos ver. Aqui o ângulo é alfa, não é? Mas reparem que temos uma semirreta que tem origem em B, não é? Aqui, estão a ver que o vértice é B, está na circunferência. Mas o outro lado é prolongamento da corda CB. No outro ângulo eu tenho o V. O V é o vértice na circunferência. E a semirreta está a passar aqui nesse vértice, é uma corda. Mas do outro lado eu tenho WV, que é a corda, é o prolongamento de WV, que é o outro lado do ângulo ex-inscrito. E acontece a mesma coisa no último ângulo. Eu gostaria aqui de fazer uma breve referência a uma palavra que apareceu na definição. A palavra suplementar. 2 ângulos dizem-se suplementares quando a soma das suas amplitudes é igual a 180 graus, ou seja, é igual a um ângulo raso. É uma informação que vocês já tinham de outros anos de estudo, mas é importante também recordar. Bom, se falamos de um ângulo ex-inscrito, é natural que falemos da sua amplitude. Ou seja, quando nós encontrarmos um ângulo inscrito, ex-inscrito, desculpem, quando nós encontrarmos um ângulo ex-inscrito, como é que nós vamos fazer para descobrir a sua amplitude? Então, vejamos. Amplitude de um ângulo ex-inscrito numa circunferência. A amplitude de um ângulo ex-inscrito é igual à semissoma das amplitudes dos arcos correspondentes entre os lados e os seus prolongamentos. Agora vamos ver o que é que na prática significa isso. Então vejamos. Reparem, o nosso ângulo ex-inscrito é o ângulo alfa. Mas que arcos tem o ângulo alfa? Tem o arco AB, reparem, mas no prolongamento desse lado aqui que eu estou a indicar, nós temos BC. Mas BC é simultaneamente uma corda e também é um arco. Eu repito, a amplitude de um ângulo ex-inscrito é igual à semissoma das amplitudes dos arcos correspondentes entre os lados e o prolongamento e os seus prolongamentos. Repare, esse lado e esse lado tem o arco AB, certo? Mas essa corda CB é prolongamento de um dos lados do ângulo ex-inscrito. Então, quais cordas temos? Temos AB e BC. Semissoma é metade de uma soma. Então, nós somamos AB e BC e dividimos por 2. Então, sempre que nós encontrarmos ou quisermos descobrir a amplitude de um ângulo ex-inscrito, devemos fazer a semissoma da amplitude dos arcos
do arco correspondente entre os seus lados e do arco do prolongamento do outro lado, certo? Vejam, AB correspondente aos lados do ângulo alfa, BC prolongamento de um dos lados. Muito bem? Vamos ver, vamos continuar. Vejamos o que é um ângulo de um segmento. Vamos para a tela. Ângulo de um segmento é o ângulo que tem o vértice na circunferência e um dos lados secante e o outro tangente à circunferência. Conceitos que nós já vimos em aulas passadas. Secante, não se esqueçam, corta a circunferência em dois quaisquer dos seus pontos. Tangente, interseta a circunferência num único ponto. Recordados? Nós já tínhamos visto isto numa das aulas anteriores. Muito bem? Então vamos ver. Vejam, reparem, ângulo de um segmento. Este que está a negro. Então, um dos lados é secante. A reta azul está a cortar a circunferência nos pontos B e P. E esta outra reta está a tocar a circunferência no ponto P, que chamamos ponto de tangência. Então, qual seria o nosso ângulo de um segmento? Seria o ângulo BPA. BPA é o nosso ângulo de um segmento. Recordando que um dos lados é secante, a cor azul, e outro lado é tangente, no ponto de tangência P. Certo? Vocês entenderam? Muito bem. Tal como no ângulo inscrito falamos da amplitude do mesmo, vamos falar também da amplitude do ângulo de um segmento. Então vejamos o que é a amplitude de um ângulo de um segmento. A amplitude de um ângulo de um segmento é a metade da amplitude do seu arco correspondente. É muito simples. Metade em matemática e na vida real também. Se nós falarmos de metade, estamos a dividir ao meio. Estamos a dividir por 2. Então vamos ver esse ângulo de um segmento. Nós que ângulo temos? Vejam, temos RQ, não é? RQ é a reta secante e nós temos a reta tangente no ponto Q. A amplitude do ângulo RQS representa por RQS. Pronto, isso é uma forma de representar. Agora, o ângulo de segmento é o quê? É RQS. Isso é pacífico. Como é que nós sabemos a sua amplitude? Muito simples, meus amigos. Se o ângulo é RQS, o seu arco correspondente é RQ. Então, basta que nós peguemos o arco RQ e vamos dividir por 2. Portanto, a amplitude de um ângulo de um segmento é igual a metade da amplitude do seu arco correspondente. Vocês entenderam? Estão a acompanhar? Muito bem. Então vamos continuar. Já vimos ângulo inscrito, já vimos ângulo de um segmento, agora vamos fazer exercícios práticos, exercícios de aplicação, para ver se nós conseguimos responder corretamente aquilo que estamos a aprender nesta nossa aula número 9 da matemática. Observa a figura que se segue. Determina a amplitude do ângulo ACD, que é um ângulo inscrito. O ângulo ACD. Mas a figura nos dá alguns elementos que vamos precisar para resolver o nosso exercício. O que é que temos? Nós temos o arco AC, que mede 80 graus. Nós temos igualmente
o arco CB, que mede 120 graus. E o exercício nos pede a amplitude de ACD, que é um ângulo inscrito, certo? Então, já temos dois arcos. Para nós resolvermos esse exercício, é importante saber como é que se determina a amplitude de um ângulo inscrito. Nós tínhamos dito que a amplitude do ângulo inscrito é a semissoma das amplitudes do seu arco correspondente e do outro arco que está no prolongamento de um dos seus lados. Arco correspondente CA, porque o ângulo é ACD, e o prolongamento, o lado DC, há um prolongamento que é CA e esse arco. Então, o que é que vamos fazer? Nós vamos fazer que ACD é igual a AC mais CB sobre 2. Vamos chegar a isso aqui. Ok? Vamos pôr aqui. Muito bem, meus amigos. Então, isso é muito simples. Sabemos que AC é 80 graus, CB é 120, certo? Sobre 2. Se nós fizermos a conta, 80 mais 120 dá quantos? 80 mais 120? Dá 200, muito bem. Fizeram a conta bem. 200 a dividir por 2 dá 100, correto? Então, dizemos que ACD é igual a 100 graus. Então, quer dizer que o nosso ângulo que está aqui de cor rosado é o nosso ângulo inscrito e a sua amplitude é de 100 graus. Entendido? Entendido? Muito bem. Então vamos ver essa resolução que nós fizemos no quadro, vamos ver na tela. ACD é igual a 120 graus, que é CB, mais 80, que é AC, sobre 2, de acordo com a definição da amplitude do ângulo inscrito. Então, 120 mais 80 dá 200, 200 por 2 dá 100. Entendido? Ok? Espero que vocês acompanharam a explicação e a resolução. Vamos ter esse exercício que o professor vai explicar e dar algumas pistas, mas o aluno vai resolver autonomamente ou com a ajuda dos professores e dos pais. Porque os alunos também têm que mostrar que estão a entender e os exercícios são uma boa forma de fazer esta mesma demonstração. Então vamos ao exercício. Observe a figura abaixo. Sabe-se que AP é o diâmetro e que o arco AC mede 55 graus e o arco AB mede 130 graus. 2.1. Como se designam os ângulos CPT, PAB e POB? 2.2 determina a medida do ângulo CPT, a medida do ângulo PAB. Bom, apesar de vocês irem resolver esse exercício sozinhos, também o professor vai dar-vos alguma ajuda, algumas pistas que vão vos ajudar nesta mesma resolução. Então, reparem informações importantes. Disseram-nos que AP é o diâmetro. Nós já estudamos em aulas anteriores que o diâmetro é uma corda que passa pelo centro e divide a circunferência em duas semicircunferências. Lembrando que a amplitude de uma circunferência é de 360 graus e se uma circunferência é de 360 graus, a sime, que é metade, é de 180 graus. Certo? E disseram-nos também que o arco AC, estou a indicar, AC é de 55 graus e AB é de 130 graus.
O exercício 2.1 diz como se designam, ou seja, como se chamam os ângulos CPT, PAB e POB. Vejam, CPT, vértice na circunferência, ok? PAB, se recordarem bem, nós estudamos isso na aula passada. Isso foi visto na aula 8. E ainda POB. PO. Vejam onde é que está O. POB. Eu acho que vocês vão chegar lá com muita facilidade. O número 2. 2.2. A linha A determina a medida do ângulo CPT. CPT. Já sabem qual é o ângulo CPT porque responderam na questão anterior e vão rapidamente chegar à amplitude. E depois a medida do ângulo PAB. Para isso vocês têm que recorrer àquilo que vocês aprenderam na aula 8, na aula passada. Muito bem, nós estamos praticamente no fim da nossa aula. Vamos recordar os assuntos abordados na aula 2. Hoje falamos essencialmente de 2 conteúdos. Falamos de ângulo S inscrito e de ângulo de um segmento. E vimos as respectivas amplitudes. Definimos ângulo S inscrito e definimos também ângulo de segmento e demos a fórmula para resolver as respectivas amplitudes. Depois, nós propusemos 2 exercícios, sendo que um foi resolvido na aula e o outro foi proposto como trabalho de casa. Muito bem, estamos no fim da nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Para mim, como sempre, tem sido um grande prazer. Estudem, fiquem em casa, cuidem-se. Até a próxima aula.